Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Uma igreja bíblica, missionária, fiel e relevante. Uma igreja pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, um homem de Deus, um grande líder, um homem que tem influenciado a nossa geração. Eu tenho o privilégio de ser um pastor colaborador desta preciosa igreja em São Paulo. Uma igreja que tem levado a mensagem do Evangelho através das mídias sociais para o mundo inteiro. O programa Trocando Ideias tem como objetivo responder algumas perguntas que nos são enviadas. No programa de hoje, nós vamos tratar de 3 perguntas. E a primeira delas vem da Silvia Andrade. E a pergunta é esta: a mídia destacou nestes últimos dias do mês de agosto, meados de agosto, o problema do aborto de uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. A pergunta que eu faço é: qual é a posição bíblica sobre o aborto? Muito bem, Silvia. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a crueldade de um pedófilo que abusa de uma criança, e parece-nos que esse abuso já ocorria há muito tempo, a ponto de não respeitar uma sobrinha, de pegar uma criança vulnerável para cometer essa barbárie, este crime hediondo, que deve receber todo o rigor da lei na sua punição. Nós repudiamos o estupro, nós repudiamos, sobretudo, a violência a uma criança indefesa. Com respeito ao aborto, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma posição firmada, à luz das Escrituras, a qual subscrevo literalmente. À luz das Escrituras, nós precisamos ser radicalmente contra o aborto, por entendermos que a vida começa na concepção. Então, aborto é um assassinato com requinte de crueldade, porque é matar um ser indefeso, no lugar que deveria ser o maior reduto da vida e o lugar mais seguro para se sobreviver, que é o sacrário do ventre materno. Lá no Salmo 139, quando o Davi descreve sobre o poder de Deus, ele diz: Deus me conheceu quando eu era ainda uma substância informe no ventre da minha mãe. Então, o aborto, tantas vezes, por envenenamento, depois se esquartejando aquele ser, que já é um ser humano, dentro do ventre, e arrancando-o como se fosse uma verruga pestilenta, aos olhos de Deus, é um crime muito grave. A sociedade hoje, permissiva, com a ética relativa, aprova o aborto, apoia o aborto, incentiva o aborto. A palavra de Deus repudia o aborto. A única condição onde nós entendemos que poderia se pensar em não praticá-lo é quando a ciência, a medicina, com concretude, estabelece que precisa salvar uma das vidas, ou o bebê que está sendo gerado, ou a mãe. Se não há uma opção e tem que se optar por uma dessas vidas, então, do ponto de vista da ética cristã, se poupa a mãe, por já ser uma pessoa adulta, mãe, esposa, que tem responsabilidades sociais. Fora isso, é necessário entender que nós não podemos apoiar em situação nenhuma a questão do aborto, porque só Deus é o autor da vida e só Deus tem autoridade de tirar a vida. A segunda pergunta
vem do Antônio. O Antônio Esperandio. E ele pergunta assim: há esperança para uma pessoa que caiu em pecado e envergonhou a igreja e a família? Muito bem, Antônio. Na verdade, o pecado é terrível. O pecado é um engodo. O pecado, ele é uma isca apetitosa, mas esconde por trás desta isca um anzol cheio de veneno e de morte. O pecado é um embuste que promete mundos e fundos, felicidade e paga com desgosto. Promete prazer e traz amargura. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. O salário do pecado é a morte. O pecado levará o homem mais longe do que ele gostaria de ir. Reterá o homem mais tempo do que ele gostaria de ficar. E lhe custará um preço mais alto do que ele gostaria de pagar. O pecado tem levado muitas pessoas ao fracasso, à ruína, à morte. Entretanto, mesmo que uma pessoa tenha caído e chegado ao fundo do poço, envergonhado a sua família, desonrado o seu nome, trazido opróbrio, vexame para o testemunho cristão, desonrado a Deus, ainda assim há esperança. A Bíblia diz que o nosso Deus é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Que Ele apaga as nossas transgressões como a névoa, lança os nossos pecados para trás das suas costas, joga os nossos pecados nas profundezas do mar e se esquece das nossas transgressões. Assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim Deus afasta de nós os nossos pecados. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece de nós. Há perdão para quem peca. É por isso que diz Hebreus, ou melhor dizendo, Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Diz 1 de João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos agora a mais uma pergunta. E esta pergunta vem da Iraci Oliveira. E a pergunta é esta: pastor, é possível uma pessoa salva por Cristo perder a sua salvação e ir para o inferno? Muito bem, Iraci, esta pergunta ela é interessante, porque tem muita gente crente que acredita nisso, que é possível estar salvo de manhã e perdido à noite, ser filho de Deus de manhã e ser filho do diabo à noite, estar indo para o céu de manhã e indo para o inferno à noite. Na verdade, a Bíblia nos ensina que a salvação é uma dádiva de Deus, que Deus dá e não toma de volta. Aqueles que nasceram de novo, foram regenerados, foram selados com o Espírito Santo, foram justificados pela fé, são habitados pelo Espírito, têm o seu nome escrito no livro da vida, estão seguros nos braços de Cristo, o Supremo Pastor. A Bíblia diz que nada, nem neste mundo, nem no porvir, pode separar esta pessoa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus Cristo foi categórico em dizer: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então você pode ter segurança, porque a segurança não está em nós, está no próprio Deus que nos salva. É Ele quem planejou a nossa salvação, Ele quem executa a nossa salvação, e Ele quem a
consumará. De tal maneira que está escrito lá em Romanos 8,30, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Uma pessoa salva não pode perder a salvação. Se perdeu, é porque na verdade nem tinha. Se saiu da igreja e morreu lá no pecado, diz João na sua primeira carta, saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Se fossem, teriam permanecido. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias. Um programa que tem o propósito de esclarecer as dúvidas. E agora eu queria fazer um convite a você. Você que mora na cidade de São Paulo, venha conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós queremos acolher você e a sua família. Nós temos cultos aos domingos, 4 cultos no domingo, desde as 8 da manhã até as 7 da noite, 2 escolas bíblicas dominicais, às 9h40 e às 5h40 da tarde, toda segunda-feira conexão, toda terça, 2h30, Mulher e Esperança. Nós temos uma rede, as nossas redes sociais estão hoje sendo divulgadas e conhecidas no mundo inteiro. No canal de YouTube da igreja, nós temos hospedado ali uma TV web com 24 horas de programação por dia. Nós temos um conteúdo riquíssimo para abençoar e enriquecer a sua vida e edificar o seu coração. Então venha para cá, você que está desigrejado, você que não tem igreja, você que precisa conhecer a Cristo e andar nas veredas da verdade, venha, nós queremos acompanhar você e assistir você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.